Muito bem, nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre ação penal no crime de estelionato, a modificação introduzida pelo pacote anticrime, a retroatividade ou não, como é que estão os tribunais nisso. Você está aqui no meu canal do YouTube, eu sou o professor Felipe Novaes, professor de Direito Penal há muitos anos, e eu quero te convidar a se inscrever aqui no meu canal se você ainda não está inscrito, e ao final desse vídeo deixar aqui o seu like se você gostou, o seu comentário, e se puder divulgar para os amigos, eu vou ficar extremamente feliz. Vamos lá. Ação penal do crime de estelionato. A ação penal do crime de estelionato ela está regida atualmente pelo parágrafo 5º do artigo 171 do Código Penal, que foi introduzido, surpreendentemente, pelo pacote anticrime. Até o pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019, que na verdade só entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020, por causa do período de vacatio legis, é sempre bom lembrar disso. A lei foi publicada no dia 24 de dezembro de 2019, mas ela teve 30 dias de vacácio e só entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. A partir dali foi introduzido o parágrafo 5º no artigo 171 do Código Penal, determinando que o crime de estelionato é de ação penal pública condicionada à representação, salvo nas hipóteses excepcionais trazidas pelo próprio parágrafo. Então, se você olhar lá o parágrafo 5º do artigo 171, você vai ver que a regra passou a ser a necessidade de representação da vítima, salvo quando a vítima do crime, o sujeito passivo, for a administração pública, for criança ou adolescente, ou seja, menores de 18 anos, pessoa com deficiência mental, vai depender de uma perícia para determinar se aquela pessoa tinha deficiência mental ou de um outro elemento probatório, às vezes uma interdição civil prévia daquela pessoa, ou quando praticado contra maior de 70 anos de idade ou incapaz. Essa incapacidade pode ser por qualquer razão, inclusive pela deficiência mental do inciso anterior, mas por alguma outra razão que gere ali uma incapacidade que, no meu sentir, pode ser uma incapacidade absoluta, ou transitória, já que o legislador não fixou, embora se possa discutir isso, né? Porque a gente está falando da necessidade de representação depois, e se aquela pessoa estava incapaz apenas transitoriamente, no momento da representação ela não está mais. Então ela poderia decidir de forma lúcida se ela quer representar ou não contra aquele agente. Mas a lei penal não diferenciou, a verdade é essa, então numa interpretação literal seria qualquer tipo de incapacidade, desde que prejudique ali o discernimento, que se ateste isso via perícia ou via outros processos probatórios, que se inviabilize a capacidade. Então a ação penal passou a ser condicionada à representação. Antes do pacote anticrime, a ação penal era pública incondicionada. Ou seja, se alguém sofresse um estelionato, mesmo que a vítima não se manifestasse junto ao Estado, junto à persecução penal, os órgãos de persecução penal, no sentido de ver aquela pessoa punida, de representar contra ela, o Estado, tomando conhecimento do crime, poderia promover a ação penal, independente da vontade da vítima. Mais do que isso, ainda que a vítima se recusasse, dissesse, não quero que puna, eu sofri um estelionato, mas eu não quero que faça nada, o Estado, tendo acesso a informações que legitimassem o início da persecução penal, poderia iniciar sem nenhum problema. Então a ação penal muda aqui. E a grande questão que se coloca é, óbvio, né, a partir da mudança, exige-se a representação. Ok. Mas e os crimes anteriores à mudança? Vamos imaginar que alguém sofreu um crime de estelionato lá no mês de junho de 2019, quando a ação penal era pública e incondicionada. Como fica a ação penal desse crime a partir dessa modificação legislativa? E aqui o que a gente precisa analisar é a natureza, em primeiro lugar, a natureza dessa mudança. Nós estamos diante de um tema que é processual, ação penal. Ação é um tema processual. E a regra de aplicação das leis processuais no tempo é a regra da aplicação imediata, respeitados os atos anteriores. Ou seja, a lei processual não retroage. Se, em tese, ok, não estou concluindo ainda, aquele estelionato tivesse sido praticado antes da mudança da lei, a ação penal seria incondicionada. A partir dali, para que o Ministério Público denunciasse, se exigiria a representação. A gente levaria em conta, nos termos da lei processual penal, a data do ato processual. Qual é o ato processual? É a data do crime? Não, é a data da denúncia. Então, se a denúncia
vai ser oferecida depois da mudança da lei, teria que ter a representação. Não interessa a data do crime. Mas se a denúncia já tivesse sido oferecida antes, então não necessitaria da representação, seria válido continuar com o processo, já que a gente estaria diante de uma lei de natureza processual. As leis processuais penais não levam em conta a data do crime, e sim a data do ato processual. Essa mudança legislativa regula qual ato processual? O exercício do direito de ação penal, que era incondicionado e passa a ser condicionado à representação. Então, para exercer o direito de ação penal por meio do oferecimento da denúncia, é necessária a representação a partir da mudança da lei, se nós considerarmos a mudança como de natureza processual. Entretanto, a gente também pode analisar o tema ação penal sob o viés do exercício do direito de punir. Se a ação penal é o meio necessário para que se estabeleça o processo penal, e o processo penal, respeitadas as garantias, é o meio necessário para a aplicação das leis penais, e a aplicação das leis penais é o que autoriza, por meio de uma sentença transitada em julgado, que o Estado concretize o direito de punir, a conclusão que a gente chega é que, alterando um requisito da ação penal, a gente, de forma indireta, consequencial, influencia no exercício do direito de punir. Se eu torno mais difícil a ação penal, o Estado tem mais dificuldade em punir. Se eu facilito a ação penal, o Estado pune de forma mais fácil. Então, quando o legislador altera uma regra normativa sobre a ação penal, embora se trate de um tema processual, isso repercute diretamente no direito de punir, no exercício do direito de punir pelo Estado. E quando isso acontece, a gente tem normas que, embora tratem de um tema de processo, ação penal, elas têm natureza de direito material. Porque é o direito material, o direito penal, que autoriza o Estado a punir alguém. Diante de um crime, de um fato típico, jurídico e culpável, o Estado pode concretizar o direito de punir. O processo é um instrumento para isso. Mas é o direito material quem diz, olha, um estelionatário pode ser punido com uma pena de 1 a 5 anos, que vai ser aumentada nessa hipótese, que se for fraude eletrônica será maior, então será qualificado. Então é o direito penal quem tutela o direito de punir do Estado. E quando eu tenho uma modificação legislativa que, embora tratando de um tema de processo, com cara de processo, ela tem intrinsecamente reflexo no exercício do direito de punir, ela intrinsecamente dificulta o Estado em punir, como nesse caso, eu devo considerar que é uma norma mista e que ela tem um caráter de direito material. E assim, observar as regras de direito penal no tema. O artigo 5º, inciso 40 da Constituição, o artigo 2º do Código Penal. A lei penal é irretroativa, salvo quando benéfica. E nessa hipótese, ela é benéfica. Porque, a princípio, o Estado poderia punir o estelionatário independente da vontade da vítima, e agora o Estado só pode punir o estelionatário se a vítima quiser. Se a vítima representar nesse sentido. O que tem, inclusive, um prazo decadencial, ou seja, ao mudar a ação penal de pública incondicionada para pública condicionada à representação, aquele crime passa a ter mais uma possível causa extintiva da punibilidade que antes não tinha, que é a decadência. Veja como isso é direito penal. Né? Cria-se, para aquele crime, uma causa extintiva da punibilidade que antes não existia para aquele crime. O estelionato não era atingido pela decadência, agora é. A decadência do direito de representar no prazo de 6 meses passa a ser uma possível causa extintiva da punibilidade do crime de estelionato. E isso é direito penal. Influencia diretamente o exercício do direito de punir. Se é direito penal, retroage em benefício. E percebam que o artigo 2º do Código Penal é muito claro quando no parágrafo único, é uma novatio legis in melius, né, não é uma abolitio criminis, o crime de estelionato continua existindo, quando no parágrafo único determina que a lei nova, que de qualquer modo beneficia o agente, retroage aos fatos anteriores, ainda que transitados em julgado. Portanto, em tese, observando o caráter penal dessa lei e verificando a retroatividade dela, ela deveria retroagir até mesmo para casos de estelionato com trânsito em julgado. Não é o que está acontecendo, já vou dizer o que está acontecendo, mas ela deveria, em tese, retroagir a casos até mesmo com trânsito em julgado. Legal. Ah, mas como assim? O processo já se encerrou? Sim, mas
é o que está escrito no artigo 2º, parágrafo único do Código Penal, regulamentando o artigo 5º, inciso 40 da Constituição. A lei penal benéfica retroage ainda que tenha uma sentença transitada em julgado. Então, na minha opinião, deveria se chamar as vítimas dos crimes de estelionato, ainda que com trânsito em julgado. Claro, se a pena já foi extinta, não. Se o período de reincidência já foi ultrapassado, ou seja, aquela condenação anterior já não gera mais efeito nenhum, não. Agora, se ainda tem algum efeito de natureza penal acontecendo naquela sentença, deveria se intimar a vítima para ela representar. O que se poderia fazer para não sobrecarregar o judiciário era, se o condenado se manifestar, foi lá, desarquivou, peticionou, ok. Se ele não se manifestar, vamos fingir que nada está acontecendo, né, para não sobrecarregar o judiciário. Mas, se o condenado for lá e se manifestar dizendo, olha, eu fui condenado por um estelionato, na época era incondicionada, a lei mudou, eu quero a retroatividade nos termos do artigo 5º, 40 da Constituição e do artigo 2º, parágrafo único do Código Penal, intime-se a vítima para dizer se ela teria interesse em que eu continue sendo punido, que eu continue cumprindo pena, ou que eu continue sendo potencialmente reincidente, ou seja, que continue havendo efeitos penais sobre aquele crime que eu pratiquei. Esse me parece ser o mais correto tecnicamente, observando o artigo 5º, inciso 40 da Constituição de 88 e o artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. Como é que isso está hoje na jurisprudência? O STJ, nas suas 2 turmas e na 3ª sessão, estabeleceu uma posição de que a lei penal nova é realmente mista, tem um caráter penal, mas que ela deve retroagir somente para os casos cuja denúncia ainda não tenha sido oferecida antes da mudança. Se a denúncia já tivesse sido oferecida antes da mudança, não retroagiria mais, ou seja, continuaria com a ação penal normalmente, continuaria com o processo normalmente. Desculpe ao STJ e à inteligência das 2 turmas do STJ, mas isso é reconhecer um caráter processual na lei. De novo, o ato processual ao qual se refere essa nova regra é o oferecimento da denúncia. Para oferecer a denúncia, ou seja, exercer o direito de ação penal, o Estado precisa da representação. Se a denúncia já foi oferecida, fica como está. Respeita o ato processual já praticado. Se a denúncia ainda não foi, passa a aplicar a nova lei. Isso é caracterizar essa lei como uma lei processual. A confusão que se está fazendo aqui é, não interessa a data do crime para a lei processual, o que interessa é a data do ato processual, e é isso que está sendo feito nessa posição, que hoje é predominante no STJ. Embora essa seja a posição predominante no STJ, hoje existe um RESP, um recurso especial, que foi afetado a tema repetitivo, é o tema repetitivo 1138, e ele ainda não foi decidido, legal? Ele está aqui, ó, 1138, ele foi afetado, e ele ainda não foi decidido. Então a 3ª sessão vai se manifestar sobre isso num ou no outro sentido. Mas a posição das 2 turmas que formam a 3ª sessão tem sido o oferecimento da denúncia. Há inúmeras decisões aqui no STJ, inclusive recentes, legal, dizendo que o tema está afetado à 3ª sessão, que ela ainda não julgou, e que por hora se mantém o entendimento de que só retroage até aquele momento. Só retroage se não houve ainda oferecimento da denúncia, decisão recente do mês 6 de 2022. No STF, pessoal, há uma divergência entre as 2 turmas. A primeira turma, deixa eu pegar aqui uma decisão da primeira turma. A primeira turma vinha julgando nesse mesmo sentido. Ou seja, se a denúncia já foi oferecida, aqui ó, foi formalmente denunciado, não há que se falar em retroatividade. Não é possível falar em retroatividade. Então, a primeira turma do STF, que foram os primeiros recursos que chegaram lá, em 2021, julgou nesse sentido. Se a denúncia já foi oferecida, não há que se falar em retroatividade. Entretanto, a segunda turma começou a receber alguns processos e a partir desse aqui, desse agravo no recurso extraordinário 124-9156, o tribunal entendeu, na segunda turma do tribunal, que a retroatividade vai até o trânsito em julgado. E que, portanto, num processo que está em curso, mesmo que a denúncia já tenha sido oferecida, é necessário intimar a vítima para que ela represente. Essa decisão vem sendo reiterada na primeira turma do tribunal. Isso não foi ao pleno, mas a primeira turma, aqui, ó, mês 6 agora, né, depois
de novo aqui no mês 6, né, ou seja, decisões absolutamente recentes, a segunda turma decidindo sempre no sentido do trânsito em julgado. Se aquele processo ainda está em curso, se a sentença não transitou em julgado, a lei deve retroagir, ou seja, a vítima deve ser intimada para representar. Me parece que essa é uma posição melhor, mais técnica penalmente, embora aquele meu comentário lá anterior, eu particularmente pense que, mesmo depois do trânsito em julgado, na literalidade do parágrafo único do artigo 2º, é lei. É lei. Mas já é uma posição melhor do que a do STJ e a primeira turma do STF. O STJ e a primeira turma do STF estão afirmando que a lei é mista, mas estão dando a ela um caráter processual. Estão levando em conta o ato processual referente à modificação, que é o oferecimento da denúncia, é o exercício do direito de ação penal, que passou a depender da representação. Se eu já exerci, ok, está validado. Se eu não exerci, tem que ter representação. Isso é dar a ela um caráter meramente processual. Se ela tem caráter de direito material, eu devo levar em consideração a retroatividade benéfica à data do crime. E isso vai acontecer mesmo que o processo esteja em curso, que é a posição da segunda turma. Eles limitaram ao trânsito em julgado. Legal? E, na minha opinião, mesmo que já esteja transitado em julgado. O que você faz numa prova? Hoje, o assunto não deve ser tratado em questões de múltipla escolha. Numa questão discursiva, você está fazendo uma peça na prova do MP. Você vai seguir a orientação do STJ e da primeira turma do STF, que é mais favorável à acusação. Legal? Se a denúncia já foi oferecida antes da mudança, não tem nada para convalidar, não tem nada que intimar a vítima. Se for uma prova de defensoria, você vai usar a posição da segunda turma do STF. A posição de que até o trânsito em julgado se espera. E dependendo do caso concreto, até a posição mais literal do artigo 2º, parágrafo único, de que mesmo depois do trânsito em julgado, se aquela pessoa está presa, está cumprindo pena restritiva de direito, se tornou reincidente por causa dessa condenação do estelionato, precisa ser validado com a representação da vítima, porque o artigo 2º, parágrafo único, transcende ao trânsito em julgado, permite a retroatividade, ainda que transitada em julgado a sentença. Então, é variável, esse vídeo é um vídeo um pouco mais aprofundado e com um caráter um pouco mais para provas de segunda etapa, provas discursivas, nesse sentido. Numa segunda etapa de delegado, a princípio, a posição do STJ e da primeira turma do STF, mas tem que ver quem está na banca. Legal? Talvez quem esteja na banca pense diferente e aí você vai ter que corresponder a esse pensamento. Legal? Então esse é o vídeo de hoje do nosso desafio. Salvo engano, esse é o vídeo número 6 de 30. Amanhã tem mais. Continue acompanhando. Valeu!